A realidade é que mudar assusta mesmo. Eu vou fazer esse vídeo de uma forma mais orgânica. Eu não escrevi roteiro, não escrevi nada. Eu vou falar o que tá dentro do meu coração. Porque eu tô vivenciando uma das maiores mudanças da minha vida e eu tô assustada. E todas as outras mudanças que eu vivenciei na minha vida, eu tava assustada. Mas não tanto quanto agora. Porque agora eu tenho 25 anos. Eu não tenho mais 19, eu não tenho mais 20. E só quem tem 25 anos sabe o desespero que é ter 25 anos. Bom, pra começar, eu achei a vida inteira que eu seria uma pessoa de muito sucesso. Aí você fala, defina sucesso. Eu achei que eu fosse ter muito dinheiro. Eu achei que fosse ser uma pessoa reconhecida, entende? Não necessariamente mundialmente, mas reconhecida por várias pessoas. E talvez eu possa até dizer que nisso eu realmente acertei, porque vou chegar lá, calma. E aí, assim, na escola eu não era a melhor aluna do mundo, nunca fui, mas eu era muito boa em matérias específicas, então eu era muito boa em química, biologia, adorava filosofia, sociologia, quando eu comecei a ter, né? Então eu era boa no que eu gostava, né? Vamos dizer assim, eu sempre fui assim, o que eu gostava de estudar, eu vou estudar e vou estudar muito, eu vou me dedicar muito. Minha família segue uma linha, né? Minha família é toda farmacêutica, todo mundo é farmacêutico, ninguém foi pra áreas diferentes, exceto meu irmão, graças a Deus ele fez isso primeiro do que eu, amém. Meu irmão virou ator. Sério, gente, olha, é um alívio ele ter virado ator. Porque a gente sabe que a arte no Brasil ela é muito difícil. Não só no Brasil, né, gente? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, não só no Brasil. Ela é muito difícil. Então, meu irmão demorou um pouco a começar a entrar no mercado de trabalho. E é assim pra tudo que você começa novo. Eu demorei tanto pra entender isso. Tudo que você começa e você não conhece ninguém, você vai demorar. Quando você já conhece, sua mãe tá na área, sua tia tá na área, sua avó tá na área, sei lá, enfim. É mais fácil pra você entrar, mesmo que você não entre em cargos altos ou entre na melhor empresa do mundo, mesmo que não seja a sua meta, você vai começar. E aí eu comecei fazendo farmácia. Primeiro período de farmácia, eu já estagiava. Aí todo mundo ficava, mas como que você tá estagiando? Eu falava, como é que eu ia explicar para as pessoas que a minha mãe me colocou na farmácia que abriu as portas para ela também, sabe? E eu acho que essa é a grande questão do mundo. Que dependendo da área que você trabalhar, você precisa sentir a área antes de você estagiar. Essa seria a minha dica, viu? Sinta! Antes de você começar a estagiar, vai primeiro para as aulas de laboratório, vai sentindo, porque eu acho que estagiar primeiro em farmácia, entrar estagiando, foi uma coisa que mudou o curso da minha vida, porque eu simplesmente detestei manipulação. Em 2018, eu queria muito trabalhar com cosmetologia natural, gente. Quem falava de cosmetologia natural? Quem imaginava que cosmetologia natural ia virar uma grande tendência igual é hoje? Ninguém imaginava. Eu não imaginava. E eu falava, eu quero muito trabalhar com cosmetologia natural e tal, e ninguém trabalhava com isso, né? Então pra quê que eu ia fazer isso? E aí eu mudei de faculdade, eu mudei pra quê? Adivinha, eu quero que vocês venham adivinhando aqui. Eu mudei pra publicidade e propaganda. E eu mudei morrendo de medo. Eu acho que quem me viu por fora deve ter pensado que eu tava extremamente confiante, que eu tava segura, mas eu não tava. Eu sabia que a partir dali era eu e eu mesma. Eu sabia que a partir dali não tinha minha mãe pra me ajudar, não tinha, porque são áreas completas, são extremos, são diferentes mundos. Isso significa que eu odeio farmácia? Não, mas eu queria seguir o meu sonho primeiro. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Pamela de 19 anos, eu falaria, amiga, pensa em dinheiro primeiro. Porque você pensando em dinheiro, você vai conseguir realizar todos os sonhos que você quiser. Eu tô falando que o mercado de publicidade é ruim? Não. Mas o mercado de publicidade, ele tá sofrendo uma coisa atualmente, que não é só o mercado de publicidade, é claro, mas enfim. Uma coisa chamada pejotização. Você nem se fala assim que fala. Tudo é PJ, gente. Não tem CLT. Eu gosto de CLT, entende? E assim, eu fiz publicidade porque eu me apaixonei pela comunicação de uma marca. Então eu queria muito marketing de varejo. E quando eu trabalhei no marketing de varejo finalmente, eu não gostei. Gostei muito mais da área comercial, achei mais dinâmico e mais, sabe, mais direto. Eu sinto que na criação, o que acontecia muito no lugar que eu trabalhava, reunião de brainstorm. Aí a gente ia pra reunião de brainstorm, ficava 2 horas falando, e não chegava em lugar nenhum. Na reunião comercial, ela já não é assim. Você já chega sabendo o seu problema, como a gente vai resolver aquilo. Ela é muito mais estratégia, né? E eu entendi que eu sou muito mais da parte de estratégia e planejamento, especialmente comercial, e eu vou conseguir chegar lá. Só que, por enquanto, ainda não tô. Essa mudança, ela me aterrorizava, assim, eu tinha pavor dela. Só que a questão é que eu empreendia já. Então, tudo que eu aprendi na faculdade, eu coloquei em prática no meu empreendimento.
Absolutamente tudo. Então eu fiz fashion film, eu fiz shooting, eu fazia campanha publicitária, planejamento publicitário, eu fiz tudo, fiz collab, eu fiz tudo que vocês possam imaginar dentro do meu empreendimento que tá aqui atrás, inclusive o Brechómela tá aqui até hoje. Cara, o Brechómela é uma coisa que eu sou tão apaixonada, é uma coisa que eu queria tanto viver pra isso, porque o brechó é um empreendimento, gente, fantástico. É um empreendimento... quero empreender alguma coisa. Empreenda em brechó. É a dica que eu te dou. É um empreendimento fantástico. As pessoas abraçam muito fácil. Eu achei que ia ser muito mais difícil. E eu comecei a empreender porque eu tava no início da faculdade. Veio a pandemia. Eu não tinha dinheiro. E eu tinha muita roupa. E eu comecei a vender minhas roupas na internet. E eu fiquei simplesmente 4 anos com esse negócio. Eu simplesmente montei uma comunidade. Eu tinha um grupo extremamente fiel de brecholeira lá, de pessoas que compravam no meu brechó. Era muito fiel. Era um grupo que tinha em média 70 pessoas que compravam sempre. Quando eu falo comprar, não é só comprar o produto físico. Eu digo comprar uma ideia. Eu digo comprar, sabe? Eu vou fazer live, galera. Eu vou fazer não sei o quê. As pessoas estavam presentes. As pessoas me apoiavam. Muito. Mas muito. Eu recebi muito amor nesses 4 anos que eu empreendi. Muito amor de verdade. Só que ao mesmo tempo, eu me cobrava muito. Mas vocês não têm noção. Chegou num nível que eu adiantava a semana inteira de conteúdo, porque era somente digital. Então, digital é o quê? Conteúdo, né? O tempo inteiro. E você precisa planejar esse conteúdo. Quanto mais adiantado, melhor, porque aí se tiver alguma mudança, você só altera ali. Comecei a adiantar um mês inteiro de uma vez. Só que me incomodava tanto, eu ia trocando. Então, eu ficava cheia de conteúdo. Por que eu comecei a adiantar muitos conteúdos? Para eu conseguir ficar livre no domingo, porque eu trabalhava de segunda a domingo. E eu tenho uma questão que é o seguinte, se eu gostar muito do trabalho, eu não vejo a hora. Eu fico trabalhando. Então no brechó eu começava às 8 e terminava às 11 da noite. Trabalhava muito, mas eu trabalhava com paixão, com gosto, porque eu amava o que eu fazia. E eu comecei a ganhar muito mais do que nos estágios. Então eu simplesmente, dei um beijo pro estágio e fui embora. E eu amava o meu brechó. Eu amo. Amava não, eu amo o meu brechó. Eu amo demais. Eu não me vejo fazendo outra coisa, só pra vocês terem uma ideia. Aí você fala, mas por que você não tá com o brechó agora, Pamela? Você é maluca? Porque eu simplesmente me mudei. Eu morava numa casa com 3 quartos. Um dos quartos era o brechó, era o meu estoque. Um espaço enorme, muita iluminação. E agora eu tô numa casa que tem um quarto, uma sala que não entra luz e um banheiro pequeno, uma cozinha americana. Eu tô apavorada com essa outra mudança também. Você tá entendendo que por que eu tô falando tudo isso? Porque todas as mudanças que eu vivenciei até agora, eu entrei apavorada. Apavorada. Quando eu comecei o brechó, eu comecei apavorada. Tudo que eu fazia novo no brechó, eu entrava apavorada. O primeiro shooting que eu fiz do brechó, eu fui apavorada, cheia de medo, eu me tremia toda. Mas tinha uma coisa dentro de mim que falava assim, se você se tremer toda, você não vai conseguir desenvolver a parada. Então você vai chegar lá, você vai dar o seu nome, você vai arrasar e depois você surta. Era tudo eu, então era eu pra fazer as fotos, eu era modelo, eu montava as roupas, eu fazia o planejamento, eu criava toda a comunicação, todo o copy. Se tivesse arte, eu fazia arte também. Eu dirigia lá na hora. Então você entende que são muitas coisas pra uma pessoa só fazer? Tô falando aqui de um dia só, de repente. Vamos botar 2 meses fazendo esse shooting. É muita coisa. Mudar dá medo mesmo. Você vai apavorado. Mas não é porque você tá com medo que você não vai fazer. Você vai fazer com medo. Porque eu olho pra trás hoje, eu penso em todas as coisas que eu fiz e nas pessoas que me admiram. Toda vez que eu conto tudo que eu fiz, as pessoas me admiram tanto, porque eu tenho 25 anos, cara. Eu tenho 25 anos, eu fiz isso tudo, cara. Sabe? Os 25 anos, ele é cruel, gente. Ele é cruel. Porque você tá com 25, você tá perto dos 30. E aí a gente tem essa ideia de que com 30 anos a gente tem que ter uma casa, a gente tem que ter um namorado, a gente tem que ser extremamente estável, tem que ganhar 10 mil por mês. E isso não é uma realidade, isso é um recorte. A internet, ela deixa a gente doida, porque a gente vê umas pessoas da nossa idade ganhando muito mais do que a gente, vivendo uma vida que basicamente não existe. Tem que começar a olhar para as pessoas que estão próximas da gente e se espelhar nessas pessoas que estão próximas da gente. Aquele seu amigo que tá aprendendo inglês sozinho, olha só. Inclusive eu tô também, tô tomando uma coça, mas tá sendo maravilhoso. Minha terceira língua. Pô, tem noção? Além de tudo, eu ainda falo 3 línguas. Eu fico boba comigo quando eu me escuto falando,
Porque eu só tenho 25 anos. Por que eu tô com pressa? Que desespero é esse? Por que eu preciso resolver minha vida inteira agora? Entende? Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, eu gosto muito de tudo que eu fiz, eu admiro tudo que eu fiz. Não tem nada que eu tenha feito que eu fale, isso aí não era pra eu ter feito, não. Eu sou muito criativa, eu sou muito inteligente, eu sou maneira, eu sou alta. Só que eu tenho 25 anos e as coisas elas não acontecem do jeito que eu quero. Eu provavelmente não vou ter a estabilidade que eu sonho agora. Até porque eu decidi seguir o meu caminho, né? Eu decidi criar o meu caminho do zero. E eu fiz publicidade porque eu queria empreender. Olha que sonho, eu consegui empreender. Eu vivenciei o meu sonho durante 4 anos e talvez os próximos 4, 5, 10, 15 anos eu continue vivenciando ele. Porque a gente nunca sabe. Eu tô dando uma pausa agora. Mas isso não significa nada, porque eu já pausei várias outras vezes e as pessoas me abraçaram todas as outras vezes de volta. Porque quando as pessoas gostam e te admiram, elas te seguem até o fim. Então é isso, gente. Assusta, dá medo. Eu apavorada aqui, ó, minha arara tá aqui, eu não tenho cabide pra botar aqui. A minha vida simplesmente mudou completamente. E tá tudo bem, assusta mesmo, dá medo e você fica apavorado às vezes. Então, às vezes, a gente tá numa situação que a gente tá muito na nossa zona de conforto e tá muito confortável ficar ali, e aí começa a dar uma angústia, vai dando aquela angústia, eu não quero ficar aqui, eu quero mudar. Pega e muda. Você tá com medo de mudar? Ou você tá com medo de ser pra sempre a mesma coisa? E é isso que eu queria falar por hoje.